Hora do noticiário aqui no Estúdio Univesp e para esse momento já está conosco o Rodrigo Simon, tem todos os destaques dos jornais, já vai conduzir conosco uma entrevista a respeito da descoberta de um novo fenômeno astronômico. O fenômeno não é novo, né? Mas é que ele foi descoberto agora. E o que você tem aí pra gente, Rodrigo? Cássia, tem as notícias dos jornais, giram basicamente em torno do dinheiro do Eduardo Cunha no exterior e também as fotos mostram a volta de Pisolato para o Brasil. Porém, eu quero chamar a atenção para uma notícia que não está nos jornais hoje, mas estará certamente no domingo, porque domingo, dia 25, nós teremos 25 anos, ou melhor, desculpa, 40 anos da morte de Vladimir Herzog. Foi no dia 25 de outubro de 75 que o jornalista, nosso colega aqui na Fundação Padre Anchieta, então diretor de jornalismo da TV Cultura, foi nas dependências do DOI-CODE assassinado pelo regime militar brasileiro. Uma marca muito importante na luta contra o regime, especialmente 7 dias depois, na missa de 7º dia do Herzog, que aconteceu na Catedral da Sé, no dia 31 de outubro. Houve eu estava até ouvindo agora há pouco a professora Heloísa Starling, a historiadora da UFMG, dizendo da importância dessa data, quando a morte do Herzog reuniu esferas, grupos até então não tão conectados na luta pela ditadura, não só no aspecto religioso. Eu lembro que estava o Dom Paulo Evaristo Arnes, o Henri Sobel, uma série de outras lideranças religiosas, mas também lideranças políticas que se reuniram na Sé, a Sé abarrotada, o regime com atiradores próximos ali. Foi um momento muito importante. Então, no domingo, 40 anos do assassinato de Herzog, com a famosa foto, infelizmente, acho que todo mundo conhece. Sim. Ele teria se suicidado, foi essa aquela simulação, né? A história do regime militar. Mas não, evidentemente, hoje se sabe que ele foi assassinado. Tudo começou, lembrando, o que talvez seja mais triste, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, uma manifestação de Vadir Elu, já morto, foi presidente do Corinthians, então deputado, que fez até ouvi de novo nessa manhã, um discurso inflamado, dizendo que na TV Cultura só havia comunistas e que a TV Cultura só mostrava a miséria e a pobreza no Brasil, ou seja, o jornalista fazia seu trabalho. E depois também, hoje preso na Suíça por uma corrupção gigantesca na FIFA, o Maria Marim, também foi outro que, junto com o Vadir Elu, pediu providências do governo contra Herzog e deu no que deu. Então, no domingo, é importante a gente sempre lembrar dessa data, né, Cássia? Sem dúvida nenhuma. Mas então vamos mostrar aqui a Folha de São Paulo. Como eu disse, essa foto grande, antes mesmo da manchete, essa foto grande é do Henrique Pisolato, ex-diretor do Banco do Brasil, que depois de uma longa disputa política, acho que pode-se dizer e também jurídica, ele viajou em voo comercial de Milão para Guarulhos, ele foi condenado no mensalão, havia fugido para a Itália, você se lembra, usou documentos do irmão, já morto, e ele agora de manhã ele chegou a Brasília, não há pouco tempo, uma hora e pouco, chegou e ele está indo para Papuda, então tem a volta dele ao Brasil. E aqui, a manchete da Folha diz que Janot, né, Rodrigo Janot, o procurador, já reuniu provas para pedir o afastamento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, no mesmo dia em que o Supremo autorizou o sequestro de 9,6 milhões de reais depositados em contas na Suíça, dinheiro que é atribuído a Eduardo Cunha. A Procuradoria-Geral da República intensificou a busca de provas para pedir a saída dele da presidência da Câmara. Essa é a manchete do jornal Folha de São Paulo. Pelo menos dessa vez aqui, eu estou vendo aqui no textinho que acompanha essa manchete, o Eduardo Cunha não quis se manifestar, ficou quieto, não se manifestou nem para fazer o que fez das outras vezes, que é negar que as contas sejam dele, embora os documentos mostrem o contrário. Pois é. Você vai ver que se a Folha foge um pouquinho, o Globo e o Estadão coincidem basicamente na manchete. STF, o Supremo Tribunal Federal, mandou repatriar da Suíça o dinheiro de Cunha. Há indícios de que valores são provenientes de atividades criminosas. O relator da Lava Jato, lá no Supremo, que é o ministro Teori Zavascki, determinou o envio à Suíça de um pedido para que os cerca de 10 milhões de reais, 9,6, atribuídos a Eduardo Cunha, sejam repatriados e bloqueados numa conta judicial aqui no Brasil. Então, essa é a manchete do Globo, que também tem lá no cantinho, olha, de fone de ouvido, Pisolato voltando ao Brasil nesse voo de carreira de Milão para Guarulhos. E, por fim, Cássia,
como eu te disse, o Estadão, ó, basicamente a mesma manchete. STF manda trazer para o Brasil dinheiro de Cunha na Suíça. Aí tem uma diferença, né? O Eduardo Cunha deu uma entrevista para o Estadão, aí eles mostram aqui a foto e na capa do jornal trazem uma declaração entre aspas dele. Acho graça dos que vêm falar da minha renúncia, mas não pedem a da presidente Dilma. Se for pelo mesmo parâmetro, há iguais motivações. Bom, há denúncias contra os dois, mas não há denúncia de conta da presidente no exterior com dinheiro abastecido pelo petrolão, né? E olha que curioso, sabe que a manchete que mais me chamou a atenção hoje nos jornais é essa que está bem do lado do próprio Eduardo Cunha, dizendo que pedalada não é razão para impeachment. Pedalada é aquela movimentação, artifício, talvez, fiscal, no qual estão querendo basear o pedido de impeachment da presidente Dilma. E o deputado Eduardo Cunha, diz aqui o Estadão, irritado com o PSDB, que pediu a investigação dele na CPI da Petrobras, ele colocou em xeque as pedaladas fiscais como tese da oposição para pedir o impeachment de Dilma. O fato, diz Cunha, por si só, não significa que seja razão do pedido de impeachment. Por trás disso tudo aqui tem um monte de coisa, né? Eu apoio, eu consigo chegar talvez a um objetivo que vocês querem. Olha, se fizer isso, talvez eu não facilite tanto. Então não me apressem, porque eu estou definindo a estratégia. Pois é, tem coisa para chuchu aqui, não é, Cássia? Pois é. Por trás de tudo isso. Cássia, eu quero te chamar a atenção também para uma notícia que saiu ontem já à noite, quase 9 da noite, que é o Prêmio Jabuti, que é o mais, se não é talvez o mais desejado hoje pelos escritores por conta do dinheiro, já que outros prêmios pagam um prêmio maior, dinheirão, né? O Jabuti continua sendo o mais conhecido, o mais antigo prêmio literário brasileiro. E saíram os finalistas, é uma lista enorme, porque tem prêmio para tudo que é lado, mas eu estou aqui com algumas, o que as pessoas consideram talvez os prêmios mais esperados. Então a gente pode dar uma olhada na lista aqui. Eu vou começar, claro, por romance, que é o mais badalado dos prêmios do Jabuti. Vou abrir aqui para que a gente possa ver. Olha lá, tá aqui. Opa, esse aqui não abre, mas dá para a gente ver. Tá pequenininho, infelizmente. Conta pra gente, para quem não conseguir ler, que ficou pequeno. Eu vou passar rapidamente os finalistas, os mais, talvez, conhecidos. Caderno de Ausente, do João Zanello Carrascosa. Eu até fiz uma entrevista com ele sobre o livro muito bonito, de prosa poética. Flores Artificiais, também entrevistei o Rufato. O Rufato é muito conhecido. O Irmão Alemão, talvez do autor mais conhecido de todos, que é o Chico Buarque, que conta a história do irmão dele, que é um livro de ficção. Mas o Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico, teve realmente um filho na Alemanha. Tem o livro O Oitavo Selo, da Heloísa Seixas. Tem o Professor, do Cristóvão Tesa, que há alguns anos arrebatou tudo com o Filho Eterno. Eu falei com o Cristóvão também sobre o Professor. E tem, só para a gente fechar aqui, Os Piores Dias de Minha Vida Foram Todos, do Evandro Afonso Ferreira. Esses são alguns dos finalistas da categoria romance. E eu queria colocar aqui também Contos e Crônicas, que é uma categoria importante também, e noticiar quem são os finalistas, para quem gosta de literatura e está acompanhando. Eu tenho aqui Rodrigo Naves, A Calma dos Dias. O Rodrigo Naves é um jornalista crítico de artes plásticas, hoje um estudioso das artes plásticas, até já deu entrevista para a gente no Universo também. Cachorros, da Ivana Arruda Leite, uma bem conhecida escritora também. O João Baldo Ribeiro tem Noites Lebloninas e o que eu mais gostei do que eu li, Carol Rodrigues, entrevistei ela, Sem Vista para o Mar, Contos de Fuga. Esses são alguns dos finalistas do Prêmio Jabuti. Boa notícia que você me emprestou o livro, tem um motivo a mais para tirar ele debaixo da pilha, trazer para o topo e finalmente ler e te devolver, não é isso? Ganhou muito prestígio, eu acho que ele pode escalar o topo agora de livros. Agora a pilha, né? vai escalar, está lá na cabeceira já, viu? Vou providenciar. Agora a gente vai falar a respeito de uma descoberta que foi feita nesta semana. O astrônomo Leonardo de Almeida recentemente participou de um estudo que foi publicado nesta semana que constata o descobrimento de um fenômeno astronômico. Eu vou deixar para ele próprio explicar para a gente o que ele descobriu nesse estudo que foi divulgado nesta semana. Leonardo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Cássia. Bom dia, Rodrigo. Eu queria que você contasse para a gente que descoberta foi essa que foi divulgada nesta semana. Bem, inicialmente eu gostaria de agradecer a vocês o convite e a abertura para eu falar a respeito desses resultados aqui e dizer que é uma honra para mim poder passar para o público em geral o que a gente vem fazendo na ciência no Brasil, né, em especial na astrofísica.
Bem, o que encontramos, na realidade, foi um par de estrelas com características bem semelhantes, né, parecendo já uma espécie de gêmea, que estão tão próximas uma da outra que elas já estão coladas, já estão trocando material entre si. Mas não foi qualquer tipo de estrela, qualquer par de estrela. Se trata de um sistema de altíssima massa, cada estrela com aproximadamente 28 massas do Sol e com temperaturas elevadíssimas, chegando a 43 mil graus Kelvin. Só para vocês terem uma ideia, a temperatura superficial solar é de aproximadamente 5.800 Kelvin. A diferença é gigantesca. Bem, esse par, devido a essas características, é super raro. Por quê? Porque na literatura, até então, a gente só conhece 3 outros objetos com a mesma característica. Só que esses outros 3 têm massa bem menor e temperaturas ainda menores. Então, torna esse sistema ainda mais interessante do ponto de vista observacional e também da evolução, né, desses 2 objetos, como vocês estão vendo aí no vídeo. Esse objeto já compartilha, como vocês podem ver, material entre eles, e o que traz tanta atenção é a possível evolução desse sistema, de acordo com a teoria e o que a gente tem em termos de propriedades medidas. Leonardo, é o Rodrigo. Vendo agora as imagens e você explicando, eu pude compreender um pouco mais o que logo me chamou a atenção na notícia, que é o fato da distância entre as duas ser tão próxima que elas chegam a se tocar. E logo eu imaginei estrela, pensei em algo mais convencional do que a gente está acostumado e fiquei imaginando como isso se daria. E o fenômeno se explica justamente por essa imagem que a gente viu agora há pouco, pela composição delas, como se dá esse encontro realmente, as duas se tocando literalmente, né? Exatamente. O que a gente prevê, por exemplo, essas 2 estrelas, provavelmente elas se formaram muito próximas uma da outra, porque ela ainda está no estágio inicial, são estrelas jovens, né? Ou existem algumas teorias para explicar isso, né? Não vou entrar em detalhes, existem 3 tipos de teorias para explicar por que esse objeto ficou tão próximo um do outro. O que mais a gente acredita é que eles se formaram praticamente juntos. Então, quando você vai passando na evolução das estrelas, as estrelas vão aumentando um pouco o seu raio e chega no momento que ela começa a, né, compartilhar o material. Então, essa visão que vocês estão vendo aí, como a gente difundiu como o beijo final, depende do tipo de evolução que esse objeto pode ter a partir desse momento que a gente está vendo ele agora. Então, pode ter um final dramático, completamente dramático, tanto nos 2 cenários que a gente prevê. O vídeo anterior que vocês mostraram mostra a região onde esse objeto foi localizado, né? Esse objeto foi localizado na nossa galáxia vizinha aqui, a 160 mil anos-luz de nós. Então, para vocês terem uma ideia, o brilho que ela emite lá agora leva 160 mil anos para chegar aqui. Então, esse estágio que a gente terminou de ver dessa estrela, na realidade, é um estágio a 160 mil anos antes do atual momento. Então, o que a gente está vendo, na realidade, é o passado delas. O que ela é agora, a gente vai ter que trabalhar aí durante algum tempo para poder encontrar a melhor solução. A gente já tem dados, por exemplo, do telescópio espacial, que a gente está terminando de analisar, para poder determinar qual vai ser o futuro desse fascinante sistema. Muito bem. Muito bem. Então, com essas informações, a gente agradece muito a participação aqui no Estúdio Univesp do Leonardo de Almeida, do IAG da USP, envolvido nessa descoberta tão impressionante. Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Sucesso nos próximos passos. Parabéns, muito professor. Muito obrigado, Cássia. Muito obrigado, Rodrigo. Bom dia. Bom dia. Então, por hora, acaba o nosso Estúdio Univesp. Você continua com a nossa programação na TV e também no nosso site univesp.tv.br. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de semana. Não se esqueça, às 9 da noite tem a reapresentação do programa Descubra São Paulo.
apresentado de maneira brilhante por Cássia Godoy, que fala sobre a expectativa de vida no estado de São Paulo. Aproveite bem a sexta-feira, um bom dia para você. E nós nos vemos na segunda-feira.